Então, estamos de volta para a segunda parte da nossa aula, em que agora a gente vai começar a falar sobre as raízes das funções polinomiais. Basicamente, a gente vai ver técnicas para encontrar as raízes, ok? Então, bora lá, seguindo a nossa aula. A gente já viu, né, de alguma forma, lá quando a gente estava estudando polinômios de maneira geral, que uma das maneiras de encontrar as raízes é fatorar esses polinômios, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho a função x³ menos x² menos 6x, uma forma de fatorar ela é x que multiplica x² menos x menos 6. Lembrando que raiz da função é quando a função corta o eixo x, ou seja, a f de x vale 0. Então, para encontrar as raízes, deixa eu só escrever mais para o canto, porque senão, como sempre, vai faltar espaço. Então, para encontrar as raízes, eu preciso que a f de x seja igual a 0. Eu imponho, né, que f de x seja igual a 0. Acho que isso aí já está bem claro para vocês, acho. Então, aqui, ó, dessa forma que eu fatorei, eu já encontro a primeira raiz, né? Se o meu x for igual a 0, eu tenho 0, peraí, 0 que multiplica 0² menos 0 menos 6. Só que esse 0 multiplicando esse menos 6 vai dar 0. Então, x igual a 0 é a primeira raiz dessa minha função cúbica. Agora, eu vou fatorar esse x² menos x menos 6. Como, por exemplo, um f de x igual a x que multiplica x menos 3 que multiplica x mais 2. Deixa eu só ver se isso aqui tá certo. Vai ser x² mais 2x menos 3x menos 6, tá certo? Então, dessa fatoração vieram as outras raízes, ó. Se o x vale 3, eu também vou ter 0 vezes alguma outra coisa. Vai dar 0. Se o x vale menos 2, também vou ter um 0 multiplicando outros números, que vai dar 0. Então, escrevendo dessa forma, eu encontrei as três raízes reais. X igual a 0, x igual a 3, x igual a menos 2. Essas são as raízes da função x³ menos x² menos 6x. Opa, eu tinha feito aqui, mas a prof é uma simplória, eu não sabia que eu tinha feito, me esqueci. Tá? Então, aqui, ó, aqui tá a fatoração e aqui estão as raízes. Certo? Mas é uma jaguara. Então, aqui, ó. O que temos aqui? Aqui temos o gráfico da função que a gente estava analisando, ó. F de x igual a x³ menos x² menos 6x. Olha aqui as raízes, ó. X igual a menos 2, x igual a 0, x igual a 3. Então, claro que o gráfico também é outra forma da gente encontrar as raízes, mas nem sempre eu tenho como analisar o gráfico. Então, é importante a gente aprender todos os métodos. Ok? Bom, multiplicidade de raízes, né? Vocês sabem que muitas vezes as raízes são iguais, né? Então, a gente tem duas raízes, 3 raízes iguais, 4 raízes iguais, dependendo do grau do polinômio, tá?
Então, o que a gente tem aqui, ó? Aqui eu tenho que x igual a 2, ela é uma raiz dessa minha função, e a gente diz que a multiplicidade dela é 3. Por que a multiplicidade dela é 3, pessoal? Porque ela vem de uma equação x menos 2 elevado ao cubo. Então, como isso aqui dá origem, né, a uma função cúbica, isso aqui seria, ó, x menos 2 que multiplica x menos 2 que multiplica x menos 2. A gente diz que x igual a 2 é uma raiz dessa função de multiplicidade 3, porque ela satisfaz 3 equações, 3 termos, né, 3 partes da minha função simultaneamente, 3 termos, digamos assim, tá? Ela zera 3 termos simultaneamente. E o x igual a menos 1, ele também é uma raiz de multiplicidade, 2, porque da mesma forma eu tenho x mais 1 que multiplica x mais 1. Bom, mas não interessa em si até qual é a multiplicidade em si, a gente só quer saber se ele é par ou ímpar, tá? Então, o x igual a 2, ele tem multiplicidade ímpar, e o x igual a menos 1 tem multiplicidade par. Por que só me interessa saber isso? Porque esse tipo de multiplicidade, ele está relacionado com a forma do gráfico da função. Então, vamos ver o gráfico da função aqui na próxima página, ó. Esse é o gráfico da função. Dessa função aqui, ó, x menos 2 ao cubo, que multiplica x mais 1 ao quadrado. Eu não sei se vocês conseguem enxergar isso, né? Mas essa função, ela vai ter... Que grau, pessoal? Vocês conseguem me dizer? Olha só. Qual é o maior grau de x aqui? X cubo. Qual é o maior grau de x aqui, ó? X quadrado. Ai, que saco! X quadrado. Então, o grau dessa função aqui é x elevado à quinta potência. Isso é interessante saber olhar também, tá? Bom, mas voltando aqui às nossas multiplicidades, ó. O x igual a 2 tem multiplicidade ímpar, tá aqui. O x igual a menos 1 tem multiplicidade par. Qual é a diferença entre esses dois pontos no gráfico? Então, raízes que possuem multiplicidade par, o gráfico da função, ele só toca o ponto, ele não cruza o eixo. Então, aqui eu tenho multiplicidade par. Né? O gráfico vem, ele toca no ponto e não cruza o eixo propriamente dito. Ele é como se fosse um ponto de retorno, tá? Digamos assim, um ponto de retorno. Ele atinge aquele ponto de máximo ou de mínimo e retorna. O ponto, né, a raiz x igual a 2, que é uma raiz de multiplicidade ímpar, ele vai ser um ponto em que o gráfico corta o eixo sim. Né? Então, ó, o gráfico vem, passa pela raiz e segue seu caminho. Então, raízes com multiplicidade par, eu vou ter associado um ponto de máximo ou mínimo. Raízes com multiplicidade ímpar, o gráfico corta o eixo naquele ponto. É isso que vocês precisam saber. E isso aqui, na verdade, pessoal, é mais uma informação para esboço de gráfico. Tá? Então, quando a gente quer esboçar o gráfico, é interessante saber, por exemplo, se aquela raiz, ela é uma raiz
de multiplicidade par ou ímpar, porque isso aí vai me permitir ter uma visão de como o gráfico, se o gráfico vai cortar o eixo ou não, tá? Opa, quase virei minha água aqui. Então, aqui a gente tem não sei, não é um teorema, mas é o formalismo, né? Eu vou ler para vocês, tá? Se uma função polinomial f tem uma raiz real c de multiplicidade ímpar, então o gráfico de f cruza o eixo horizontal x no ponto C0. E o valor de f muda de sinal. E isso é interessante, ó. Eu vou voltar aqui no gráfico para vocês. Isso aqui eu não falei. Opa, peraí. Ah, eu fiz caca. Botei tudo fora. Mas é uma jaguara. Botei tudo fora de tudo. Ah, não, gente. Peraí. Deixa eu tentar reverter a situação. Desfazer. Ah, depois eu escrevo, tá, pessoal? Isso é de menos. Peraí, deixa eu só voltar lá para nossa... Apaguei tudo que eu tinha escrito. Mas depois eu olho o vídeo e escrevo tudo de novo. Não tem problema. Deixa eu só voltar lá para onde a gente estava. Deixa eu voltar aqui, ó. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui, cortar. Laranja, beleza. Então, aqui, ó. Essa raiz é uma raiz de multiplicidade ímpar. Então, a imagem da função, como ela cruza o eixo, ela sai de uma imagem negativa para uma imagem positiva. Tá? Então, é isso que quer dizer ali naquele teorema, ó. Então, o gráfico corta o eixo horizontal no ponto C0 e o valor de f muda de sinal em x igual a c. Se a função polinomial f tem uma raiz real c de multiplicidade par, então o gráfico de f não cruza o eixo horizontal no ponto C0. Né? Ele só toca aquele ponto. E o valor de f não muda de sinal, que é o que a gente vê aqui, ó. Ela era negativa, foi lá, bateu na raiz e continuou sendo negativa. A imagem da função continuou sendo negativa. Ok? Então, não sei o que eu ia falar aqui, mas a gente pode reforçar as coisas, ó. Então, x igual a menos 1, a gente tem uma raiz de multiplicidade par, o gráfico da função vai tocar aquele ponto, não vai mudar sinal da imagem, ele era negativo antes do ponto, continua sendo negativo a imagem. X igual a 2 é uma raiz de multiplicidade ímpar, então eu tenho um gráfico que cruza o eixo x no ponto 2 e 0, e a imagem da função era negativa antes da raiz e se torna positiva. Claro que isso é uma característica de quando tu cruza o eixo mesmo, né? Se tu cruzou o eixo, tu mudou o sinal da imagem. Porque abaixo do eixo eu tenho a imagem, vou ter a reta y igual a 0 e acima eu tenho a reta y positivo. Bom, aqui a gente tem um teorema do valor intermediário, né, que nos diz o seguinte. Se eu analiso, né, se a minha função f é contínua no intervalo AB, e eu tenho uma raiz dentro desse intervalo, então eu vou ter uma mudança no sinal da imagem. Tá? Esse é o teorema do valor médio. Então, vai existir um ponto que vai ser o ponto onde a função assume o valor 0, aonde à esquerda desse ponto a imagem tem um sinal e à direita
desse ponto a imagem tem outro sinal. Tá? Então, se eu calculo a função no ponto A e a imagem dá negativa, por exemplo, que é o que temos ali no desenho, né? Então, vou compatibilizar com o desenho. Então, aqui, ó, a imagem no ponto A é negativa, certo? Aqui tá a minha f de A, ela tá abaixo do y igual a 0. E se eu calcular o valor da função no ponto B, que é esse pontinho aqui, ó, eu tenho uma imagem positiva. Então, dentro desse intervalo, como houve uma troca de sinal, é porque eu tenho uma raiz. Certo? Então, existe algum ponto dentro desse intervalo em que a raiz da função está localizado. E, obviamente, nesse ponto, o valor da função vai ser igual a 0. Tá? Então, se eu pego um intervalo numérico, onde a minha função é bem definida e contínua, e dentro desse intervalo eu tenho uma troca de sinal na imagem da função, é porque dentro desse intervalo eu tenho uma raiz. Sempre que tiver troca de sinal na imagem da função, é porque eu passei por uma raiz. Tem um teorema das raízes racionais que nos diz que as raízes de uma função polinomial sempre são racionais ou irracionais, certo? Então, esse primeiro caso aqui, a gente tem raízes racionais. Por exemplo, x igual a menos 3 meios e x igual a 3 meios. Essas são as raízes da primeira função. A segunda função, temos raízes irracionais. Né? Então, x igual a raiz de 2 e x igual a menos raiz de 2. Esses números são irracionais. Então, esse teorema está nos dizendo que as raízes sempre vão ser ou racionais ou irracionais. Bom, se as raízes forem racionais, elas vão ser, né, as raízes elas vão ser uma combinação do fator A0 com o fator AN. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho uma f de x igual a 2x cubo mais 3, por exemplo, quem é o meu A0? Meu A0 é 3. Quem é o meu AN? AN vai ser o coeficiente principal, que é o A3, porque essa minha função é uma função cúbica, que vale 2. Então, a raiz, ela vai ser uma combinação de A0 com AN. São possíveis combinações, tá? E aqui ele está nos dizendo que são fatores primos entre si. Então, aqui a gente vai trabalhar um exemplo para ver se essa raiz é racional ou não. Então, quem são os nossos fatores? Bom, em primeiro lugar, pessoal, o meu coeficiente principal é o A3, porque aqui eu tenho uma função cúbica. Meu A3 vale 1. O nosso A0 vale 1. Então, quais são as possíveis raízes, né, racionais que a gente tem? Então, possíveis raízes racionais. Elas são, que eu vou chamar de raiz 1, x1, ela vai ser, então, um fator de A0 por A3, que é o mais 1. E outra raiz possível
possível, que é o x2, seria o menos A0 por A3, que é o menos 1. Então, esses dois fatores possíveis, se as raízes forem racionais, uma dessas duas vai ser raiz. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso ir lá na minha função e calcular a função no ponto x igual a 1. Então, x igual a 1 eu tenho 1 ao cubo, menos 3 que multiplica 1 ao quadrado, mais 1. Então, é 1 menos 3 mais 1, isso aqui é igual a menos 1. É raiz? A resposta é não. Por que a resposta é não? Porque para ser raiz, é necessário que a f de 1 fosse igual a 0. Né? Porque raiz é aquele valor cuja imagem da função é igual a 0. Então, esse cara aqui, ó, não é raiz da minha função. Segundo teste, calcular a f em menos 1. Então, eu vou ter menos 1 ao cubo, menos 3 que multiplica menos 1 ao quadrado, mais 1. Opa, aquilo ali não precisava. Isso aqui é igual a menos 1, menos 3 mais 1. Isso aqui é igual a menos 3. De novo, é raiz? Não. Por quê? Porque a imagem da função tinha que ser igual a 0. Então, isso aqui também não é raiz. Qual é a conclusão que a gente chega, pessoal? Que essa função, se ela possui raízes reais, as raízes não são racionais, elas são irracionais. Ok? Então, vou escrever aqui em cima, ó. Se a função possui raízes reais, elas são irracionais. E aí, os números irracionais são aqueles que eu não consigo expressar como a razão de dois números. Eu teria que efetivamente ou fazer a conta ou ver o gráfico, tá? Então, se vocês não se lembram dessa parte, deem uma olhada lá nas primeiras aulas sobre o que são os números racionais e os irracionais. Aqui agora, ó, vamos fazer outro exemplo. Temos essa função e queremos analisar as possíveis raízes, tá? Então, aqui, ó, o meu A3 vale 3 e o meu A0 vale menos 2. Então, fatores primos desses números, tá? Então, aqui eu tenho, ó, fatores de menos 2. Quem são os fatores primos de menos 2 que a gente tem? A gente tem mais ou menos 1, mais ou menos 2 e fatores primos de 3. Eu vou ter, mesma coisa, mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Então, eu tenho que fazer combinações do numerador com o denominador. O que eu posso ter aqui, ó? Eu posso ter mais ou menos 1 divididos por mais ou menos 1. Isso vai me dar mais ou menos 1, né? Então, uma possível raiz é o mais ou menos 1. Depois eu posso ter mais ou menos 1 divididos por mais ou menos 3, que vai me dar o segundo conjunto de possíveis raízes, que é o mais ou menos 1/3. Depois eu tenho mais ou menos 2 divididos por mais ou menos 1, que é mais ou menos 2. E por fim, o quarto conjunto é mais ou menos 2 divididos por mais ou menos 3. Então, é mais ou menos 2/3. Então, como é que eu analiso isso agora? Eu tenho que calcular a imagem da função nesses pontos. Tá?
Eu não vou calcular em todos, eu vou escolher alguns pontos, tá, pessoal? Então, por exemplo, é claro que eu já estou de posse do resultado aqui, né? Mas vamos escolher alguns pontos. Ó, f de menos 1, vamos ver o que que dá. Então, eu vou ter... Deixa eu só ver a função aqui. Eu vou ter 3 que multiplica menos 1 ao cubo, mais 4 que multiplica menos 1 ao quadrado, menos 5 que multiplica menos 1, menos 2. Isso aqui vai ser menos 3, mais 4, mais 5, menos 2. Isso aqui é igual a 4, não é raiz. F de 1. Eu vou ter 3, vou fazer mais direto, tá? 3 mais 4, menos 5, menos 2. Então, eu tenho 7 menos 7, 0. Então, esse é a raiz. X igual a 1 é raiz. Faltam ainda, né, possivelmente, mais 2 raízes. Deixa eu pensar, essa é cúbica, né? Então, a gente pode ter até 3 raízes, né? Então, uma já foi, a gente tem que encontrar mais 2. Vamos testar o x igual a menos 2. Então, f de menos 2 igual a 3 que multiplica menos 2 ao cubo, mais 4 que multiplica menos 2 ao quadrado, menos 5 que multiplica menos 2, menos 2. Então, isso aqui vai ser igual menos 2 ao cubo, menos 8. 3 vezes 8, 24. Menos 24. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Mais 16. Menos 5 vezes menos 2, mais 10. Menos 2, eu vou ter menos 26 mais 26 igual a 0. Então, x igual a menos 2 é raiz. Agora, temos as raízes ali, os números fracionários. Eu vou apostar no menos 1/3. Então, f de menos 1/3. Isso aqui vai ser igual a 3 que multiplica menos 1/3 ao cubo, mais 4 que multiplica menos 1/3 ao quadrado, menos 5 que multiplica menos 1/3, menos 2. Então, aqui, ó, eu tenho igual a isso aqui, ó. Vai ser 3 que multiplica 3 ao cubo. Então, é 1 dividido por 3 ao quadrado. Menos 1, na verdade. Então, vai ser menos 1 nono. Mais 4 nonos. Mais... Ai, que saco, esse tablet hoje não está a meu favor. Mais 5/3 menos 2. Então, eu vou ter, ó, menos 1 nono mais 4 nonos dá 3 nonos. 3 nonos é 1/3. 1/3 mais 5/3 menos 2. 1/3 mais 5/3 é 6/3 menos 2. 2 menos 2 igual a 0. Apostei certo. Eu realmente não sabia se era essa, pessoal. O menos 2 eu sabia, tá? Mas esse aqui eu não tinha certeza se era essa. Então, achamos a terceira raiz, que é o menos 1/3. Ok?
Rufando os tambores. Então, essa é uma maneira possível de nós encontrarmos as raízes de uma função polinomial, né? Fazendo fatores do AN com o A0. Eu confesso para vocês que isso aí eu não conhecia. Se alguém já viu isso na escola, depois pode me dar um feedback, mas esse aí eu não era sabedora, não. Temos um outro método de solução, pessoal. Esse aqui talvez vocês já conheçam, tá? Que é o seguinte. Lembram daquele método de Briot-Ruffini para fazer divisão de polinômios? Então, se você não lembra, volte na aula de divisão de polinômios, tá? Então, a gente vai usar o método de Briot-Ruffini, que nós já vimos há umas semanas atrás. Como é que eu posso usar o método de Briot-Ruffini para analisar se um número é raiz da minha função? Olha só, vamos analisar a mesma função. F de x igual a 3x cubo mais 4x quadrado menos 5x menos 2. Como a gente já descobriu as raízes, a gente sabe que a gente pode fatorar isso como sendo um x menos 1 que multiplica x mais 2, né, que é a outra raiz, que multiplica x mais 1/3. Certo? Isso aqui eu já sei, mas eu sei porque eu usei esse método aqui, né? De encontrar os fatores do A0 com AN e testar as raízes. Por isso que eu sei que eu posso fatorar desse jeito, tá? Então, suponhamos que a gente não sabe as raízes. Supondo que a gente não conhece as raízes. Como é que eu posso usar o método de Briot-Ruffini? A gente faz o que eu chamo de chutar um valor para a raiz. Chutar um valor. Então, por exemplo, eu vou chutar o x igual a 1. Então, eu venho aqui e vou montar aquela tabelinha do Ruffini. Eu tenho menos 1, depois eu tenho 3, 4, menos 5 e 2. 3, peraí, o que aconteceu? 3, 4, menos 5, menos 2. Lembram o que são esses números? São os coeficientes ali da minha função. Então, realmente, pessoal, quem não lembra desse método, volta lá na aula, tá? Esse é o bom da aula gravada. Então, aqui, ó. Baixo 3. 3 que multiplica menos 1, menos 3. 4 menos 3, 1. 1 que multiplica menos 1, menos 1. Peraí que deu tilt aqui no meu cérebro. Peraí que eu acho que tá errado. Peraí. Ah, claro que tá errado, porque não é menos 1. Desculpem, pessoal, a raiz vale 1. A raiz vale 1. A prof se enganou aqui. 1. A raiz é o x igual a 1. Tu tem que colocar a raiz ali. Certo? Então, aqui vai a raiz que eu chutei. A raiz. E eu botei menos a raiz.
Sorry! Então, 3 que multiplica 1, mais 3. 3 mais 4, 7. Deixa eu arrumar aqui. 7. 7 que multiplica 1, 7. Menos 5 mais 7, menos 2. Menos 2 que multiplica... Mais 2, olha só como eu tô louca. 2 que multiplica 1, dá 2. Menos 2 mais 2, 0. Então, o que eu tive aqui, ó? Eu tive resto 0. Se o resto é 0, significa que x igual a 1 é raiz da função. Por que é raiz da função, pessoal? Porque significa, né, que x menos 1 é um fator da função. E aí Desculpem. Se eu consigo fatorar minha f de x como sendo um x menos 1 que multiplica x mais 2 que multiplica x mais 1/3, se eu divido por x menos 1, o resto tem que ser 0. Então, é isso que o método de Ruffini nos permite. Se aquele valor é uma raiz da nossa função, o resto vai ser 0. Tá? Então, o que eu faria aqui? Ó? Eu poderia escrever minha função f de x igual a x menos 1 que multiplica 3x² mais 7x mais 2. E aí, essa função aqui é fácil de fatorar. Então, com pouco esforço, eu consigo fatorar essa função como sendo um 3x mais 1 que multiplica x mais 2. Então, olha só, o Ruffini faz com que eu diminua o grau da minha função polinomial, né? Ele me permite fatorar uma das raízes da função, diminuindo o grau da função polinomial, e aí eu consigo fatorar o resto de maneira mais fácil. Se eu tivesse uma função x a 4, eu poderia aplicar Ruffini 2 vezes, por exemplo, até cair numa função x². Tá? Então, o que é o método? Eu vou chutar uma raiz para minha equação cúbica e vou ver se o resto da divisão for 0. Se o resto da divisão for 0, é porque aquele número que eu chutei realmente é raiz da minha função. E aí eu fatoro a minha função e consigo encontrar as outras raízes de maneira mais fácil. Entenderam? Sim, professora! Então, agora, olha só o que eu arrumei aqui. A gente vai... Acho que a gente vai, não sei, vamos ver, encontrar as raízes aqui usando o método de Ruffini. Então, deixem-me pensar aqui numa possível raiz para a gente fatorar esse polinômio. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou fazer aqueles fatores de A0 por AN. Tá? Então, aqui, ó, fatores de 8, né? Porque o nosso A0 vale 8. Fatores de 2. Então, isso aqui vai ser mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 8. Fatores de 2, eu tenho mais ou menos 1, mais ou menos 2. Então, mesma coisa, ó, eu tenho que combinar o 1 com todos os denominadores. Então, eu tenho o primeiro grupo de raízes aqui, ó, que é o mais ou menos 1, né? 1 dividido por 1.
Segundo grupo vai ser o mais ou menos 1 divididos por 2. Então, vai me dar mais ou menos 1 meio. X3 vai ser mais ou menos 2 divididos por 1. X4 vai ser mais ou menos 2 divididos por mais ou menos 2. Vou cair de novo no mais ou menos 1. Né? Então, isso aqui é repetido. Obviamente, a gente não vai levar em conta, né? Não vou testar 2 vezes a mesma coisa. 4. X5 vai ser mais ou menos 4. Depois, eu vou ter mais ou menos 4 por mais ou menos 2. Vai me dar uma coisa repetida também, que eu não vou levar em conta. E depois eu tenho x7, que é o mais ou menos 8. E x8, que vai ser o mais ou menos 4. Né? Porque eu vou ter 8 divididos por 2, que também está repetido. Bom, nesse caso, gente, ou a gente calcula a imagem da função para todos esses valores, ou a gente aplica Ruffini para todos esses valores, ou a gente pode fazer um esboço do gráfico e mais ou menos tentar achar as raízes, tá? Como eu quero treinar o método com vocês, eu não vou dar o gráfico para vocês. Então, eu vou escolher alguns valores aqui. Desculpa, eu me perdi, estava olhando o gráfico ali. Eu vou escolher alguns valores aqui pra gente treinar o método de Ruffini, tá? Então vamos testar os números que a gente encontrou. Eu vou escolher para a gente testar x igual a 1. Vamos ver se x igual a 1 é raiz da função. Então, x igual a 1. Então, o que que temos? Eu tenho os fatores 2, menos 7, menos 8, mais 14 e mais 8. E a gente quer ver se 1 é raiz. Então, baixo 2. 2 que multiplica 1, 2. Menos 7 mais 2, menos 5. Menos 5 que multiplica 1, menos 5. Menos 5 menos 8, menos 13. Menos 13 que multiplica 1, menos 13. Mais 14, 1. 1 vezes 1, 1 mais 8, 9. Então, como essa divisão ela não tem resto zero, significa que esse valor não é raiz. Então, x igual a 1 não é raiz da função. Certo? Vamos testar agora o x igual a menos 1 meio. Então, temos 2, menos 7, menos 8, 14 e 8. E a gente está testando menos 1 meio. Então, 2 que multiplica menos 1 meio dá menos 1. Somando com o menos 7, menos 8. Menos 8 que multiplica menos 1 meio dá 4 positivo. Somando com o menos 8, menos 4. Menos 4 que multiplica menos 1 meio dá 2 positivo. 2 mais 14, 16. 16 que multiplica menos 1 meio dá menos 8. Resto, 0. Então, o que isso nos diz? Que menos 1 meio é raiz
da função. Então, agora eu posso escrever a minha função f de x como sendo x mais 1/2, né? Porque é sempre x menos a raiz que a gente fatora, que multiplica 2x³ menos 8x² menos 4x mais 16. Agora, os fatores, eles estão relacionados aos fatores da função x³. Certo? Só que, como a gente está analisando, como é que eu posso dizer isso para vocês? Aqueles fatores que a gente analisou anteriormente, se eles forem raiz da função, eles vão ser raiz da função na forma fatorada ou não, né? Então, eu não preciso analisar outros fatores. Eu não preciso novamente analisar os fatores, tá? Então, a partir daqui, eu vou analisar, por exemplo, o fator x igual a 2, vamos supor. Tá? Então, vamos ver se 2 vai ser raiz desse x³ ali. Então, 2. Eu tenho 2. Agora, eu vou pegar os coeficientes do x³, né? Porque eu já fatorei a função x². Então, é 2 menos 8 menos 4 e 16. Essa agora é a função que eu estou querendo fatorar. Então, baixa o 2. 2 vezes 2, 4. Menos 8 mais 4 vai dar menos 4. Menos 4 que multiplica 2 dá menos 8. Menos 8 menos 4, menos 12. Menos 12 vezes 2, menos 24. Com 16 dá 8. Resto diferente de zero significa que não é raiz. Eu vou continuar aqui na próxima página. Eu vou só copiar f de x igual a x mais 1/2, que multiplica 2x³ menos 8x² menos 4x mais 16. Então, agora eu vou testar o x igual a 4. Então, eu vou ter 2 menos 8, 4 e 16. X igual a 4. Então, 2. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. 0 vezes 4, 0. Mais 4, 4. Aqui tem um menos, então aqui é menos. Menos 4 que multiplica 4 vai dar menos 16, resto 0. Então, 4 é raiz. Se 4 é raiz, a minha f de x agora vai ser fatorada como x mais 1/2, que multiplica x menos 4, que multiplica x² menos 4. Certo? E aqui eu fiz um errinho, é 2x² menos 4. Então, olha só, essas duas raízes são racionais. E a gente encontrou elas, né, utilizando o método de fatores com Ruffini. E aqui eu vou encontrar as outras duas raízes. Eu tenho x² igual a 4 divididos por 2. E aqui eu vou ter duas raízes irracionais, que é x igual a mais raiz de 2 e x igual a menos raiz de 2. Então, essas duas raízes irracionais eu não tenho como achar através do método dos fatores aliado a Ruffini.
Mas eu pude fatorar a minha função até um ponto em que eu consegui encontrar essas duas raízes irracionais. Tá? Então a aula de hoje era isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui para me despedir de vocês. A aula de hoje era isso. Eu vou fazer uma aula com exemplos, tanto das funções potência, que eu não fiz exemplo com vocês, tá? Eu vou fazer alguns exemplos. E vou fazer exemplos também de função polinomial desse tipo aqui, que eu sei que isso aqui é uma coisa talvez um pouco complexa para vocês. Tá? Então, o próximo vídeo vai ser sobre alguns exemplos relacionados à função potência e à função polinomial. Combinado? Então, por hoje era isso. Um abraço, se cuidem!